Fala pessoas, dia 8/5, segunda-feira. Temos notícias aí sobre a PL, modificações que estão tentando fazer. Vamos conversar sobre algumas coisas, mudanças da mídia, por exemplo. O antagonista fala: Alexandre de Moraes, o xerife geral da República. Reportagem da Cruzoé mostra como decisões do ministro do STF têm gerado críticas e desconfortos políticos. Você percebe uma coragem maior agora da mídia. Reportagem de capa da nova edição da Cruzoé, assinada por Wilson Lima, destaca como as decisões do ministro Alexandre de Moraes têm gerado críticas de nível técnico e desconforto políticos. Internamente, essa postura do Alexandre de Moraes já afeta a relação dele com ministros novatos como Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Como eles são minorias, já incorporaram o espírito Marco Aurélio Mello. Sou feliz, apesar de ser o voto vencido. A questão é que outros magistrados, como Gilmar Mendes, já indicam nos bastidores que é necessário se estabelecer contrapontos ao xerife geral da República. A conversa gira não em torno de se isso irá acontecer, mas quando. E aí a gente começa a ver aí que pode se desenhar aí uma situação onde há desencontros dentro do STF. Uma esperança para quem não está contente aí com essa quase hegemonia, quase um discurso único de todo o STF, apesar de Cássio Nunes e André Mendonça. Só que aí quando se fala Gilmar Mendes, você vê que a coisa fica um pouco mais pesada. Mas o que eu quero conversar hoje é isso aqui. A STF pressiona Congresso após PL das fake news emperrar e vê urgência para regular Big Techs. Se o projeto não avançar no Legislativo, Corte deve julgar a ação que pode mudar marco civil e responsabilizar redes sociais. Olha, agora é o seguinte, vamos conversar, inclusive nessa parte aqui. Em conversas reservadas, os ministros afirmaram que, caso o Congresso não aprove o projeto de lei 2630, conhecido como PL das fake news, o Supremo vai se pronunciar. E, mesmo que seja aprovado, se o regime de responsabilidade das Big Techs estiver muito frouxo no texto, haverá modulação por meio de decisão do tribunal. Na visão de ministros, o pior dos mundos é continuar sem regulação. Só que eu quero que vocês comecem a raciocinar comigo. Para que serve o Congresso, então? Se ele não passa, pode ser que passa à força, como diz aqui, ó, na marra, Flávio Dino. Se passar, mas não for aí o suficiente, eles vão lá e dão uma ajustada com o Marco Civil, o que for. Então eu pergunto, para que servem então os deputados? Para que serve o Congresso? Se o judiciário já tem um poder quase que absoluto no Brasil. É uma situação perigosa. Pouca gente tem noção dessa situação. Na verdade é uma situação que a gente vem falando há muitos e muitos anos. Há 10 anos atrás, em 2013, eu já falava sobre essa situação tão perigosa que o Brasil está passando. Mas enfim, vamos ver se aquele pequeno ali momento com Gilmar Mendes pode haver aí uma ruptura dentro do STF. A única esperança é que não tenha um discurso único, mas pelo visto o STF está com a força absoluta. Governo Lula fecha a semana com derrotas no Congresso, que expõe base frágil e articulação falha. Mas aí eu te pergunto, que derrotas? Se as derrotas podem ser completamente revertidas. O Brasil ele tem muitas oportunidades em dar errado, né? Porque, sinceramente, ou os deputados começam a fazer acordo com o executivo e caso não façam um acordo, pode ser que depois possa a esquerda regular tudo através do STF. É uma situação complicada, né? Por isso que eu falo, derrotas como do governo Lula no Congresso, sendo que o Congresso está cada vez mais fraco, cada vez mais aguado. Orlando Silva, polarização prejudica o debate sobre PL das fake news. Ou seja, polarização é errada, tem que ter o quê? Então só um fluxo, é só a esquerda que pode? Aparentemente é isso que ele está dizendo. Que polarização, que é o discurso, prejudica o debate. Como prejudica o debate? Não pode ter dois lados? Então, a discussão só pode existir se houver, então, assim como fez o Lira, só pode pôr em votação se passar, senão a gente não coloca. Relator do PL das fake news vê oposição política e associação do bolsonarismo com Big Techs. Os caras estão indo até tão longe, dizendo que o bolsonarismo e as Big Techs estão unidos. Sinceramente, os bolsonaristas apoiaram muito das Big Techs durante muito tempo, né? A gente sabe, a gente tem que fazer várias, vamos dizer assim, alterações de termos para falar, enfim, mas existe toda essa preocupação porque eles querem um controle completo das redes sociais. Relator quer tirar remuneração a empresas de jornalismo do PL das fake news. E aí que eu digo para vocês que eles estão começando a ver que não é uma ideia muito boa. Tá? Artistas e jornalistas querem que Big Techs remunerem por conteúdo. Cada vez que clica numa notícia, o Google tem que dar dinheiro pro jornal. E aí a gente vai conversar algo aqui, vou ler até um texto um pouco grande, mas é de extrema importância
algo que eu falei que aconteceria, nem sabia dessa informação aqui. Estou trazendo hoje para você ver que como eu estava, de certa forma, correto semanas atrás. PL das fake news, a redução de alcance de notícias que Google testou no Canadá e pode repetir no Brasil. O que aconteceu no Canadá? Irei ler, é um texto grande, mas vale a pena. Quando o governo de Justin Trudeau, primeiro-ministro progressista do Canadá, criou o chamado Ato de Notícias Online em junho de 2022, a divulgada intenção do projeto de lei era dar aos veículos de imprensa do país uma remuneração toda vez que alguém clicasse em algum link jornalístico indicado em um buscador, como o Google ou em redes sociais. Mas, após a aprovação pela Câmara dos Deputados do país em dezembro de 2022, o que aconteceu na internet canadense foi exatamente o oposto do que legisladores e o governo Trudeau esperavam, que foi o que eu falei. Embora o texto legislativo ainda dependa de chancela do Senado para entrar em vigor em fevereiro deste ano, o Google se antecipou e implementou por 5 semanas um teste que limitou o acesso a notícias online de 3,3% dos usuários do buscador da Big Tech no Canadá. Na prática, o conteúdo jornalístico desapareceu dos resultados de busca de mais de 1 milhão de pessoas no país ao longo desse período. A revelação desse teste no fim de fevereiro enfureceu Trudeau e levantou a questão sobre se forçadas a pagar por conteúdos que recomendam, as Big Techs poderiam simplesmente deixar de linká-las ou apresentá-las nas páginas dos usuários. Justamente o que eu falei. Vocês acham mesmo que vocês vão chegar para as Big Techs e falar assim: não, vocês precisam dar dinheiro para os jornais, e eles vão lá e vão continuar linkando e mostrando as notícias? Isso foi 3,3%. Se a Google chega e fala assim, ó, não vai ter mais notícias de nenhum jornal, empresa jornalística, o que você acha que acontece com as empresas jornalísticas? Elas vão sumir, porque quem dá o fluxo é o Google. Simples assim. É uma informação que eu falei aqui e é básico. As Big Techs ainda argumentam que o modelo de pagamentos por link pioraria a qualidade jornalística em si nos países em que é adotado, já que as publicações privilegiariam títulos sensacionalistas, grande profusão de links com materiais incompletos e clickbaits apenas para maximizar seus ganhos. E é isso que acontece no Google, por exemplo. No Google, não, no YouTube, quando alguns canais ficam fazendo clickbait, thumbs com rostos assustados, aí você fala que os militares vão fazer alguma coisa, é esperança, e tudo isso em nada, deu em nada. Foram enganados milhares, milhões de pessoas enganadas. Porque é isso que acontece quando se visa o dinheiro e monetização, né? E por isso que é tão perigoso. As Big Techs têm razão nesse ponto. Simples. A esquerda está completamente perdendo o caminho. Claro que eles vão agora fatiar a pele das fake news, vão tentar mudar as coisas. Vamos ver se realmente vão mudar as coisas o suficiente, porque o projeto, a PL, como estava aí apresentada semana passada, é um negócio absurdamente ridículo, tá? Que não tem nem o que discutir. Então fique ligado, porque a sua internet corre risco de ficar muito pior, né? Deu tudo errado, afirma criador de Twitter sobre venda da rede social para Elon Musk. Por quê? Porque o Elon Musk demitiu 80%, né? E por que demitiu 80%? Porque 80% servia só para censurar os usuários. Então, o ex-dono aí do Twitter, né? Ele simplesmente ficou chateado com o Elon Musk porque viu que ele estava consertando as coisas, né? Lula critica a prisão de Julian Assange, jornalista que vazou documentos do governo dos Estados Unidos. Essa informação é extremamente importante. Lembrando que o Lula defende o Julian Assange desde 2008, mais ou menos. Tem vídeos aí do Lula falando sobre ele. Por quê? Porque aí a situação é bastante complicada com Assange e para que lado ele está. Isso aqui é uma das falas mais perigosas do Lula em relação aos Estados Unidos. Tanto que aqui uma usuária já muito consciente fala, gente, o que ele está querendo? Guerra com os Estados Unidos? Isso é bom para os democratas aprenderem, é justamente isso. Quando o Lula defende o Assange, que é um cara que, não vou falar aqui abertamente o que ele é e quais ligações dele, é um cara que pegou informações dos Estados Unidos e espalhou por aí, ele está diretamente atacando os Estados Unidos mais uma vez, pior até do que a visita na China isso aqui. Mas enfim, vamos observar, a largada foi dada e o Lula acelerou muito rápido. Para você ver como faz sentido essas coisas, olha o Russian Today, que é proibido em vários países, falando: o presidente brasileiro descreveu a detenção prolongada do fundador do Wikileaks como uma afronta à liberdade de expressão. Meio que, né, não falando de uma forma meio isenta, mas dando aquele, olha, o Lula está falando, né? É uma coisa louca, está escrito aí, it's a crazy thing. Então você vê que é um negócio que, sinceramente, o Lula está enfrentando os sociais-democratas americanos abertamente. Vamos ver até quando
pessoal dos Estados Unidos vai ficar aí achando que está tudo tranquilo. Primeira coisa que o rei falou para mim foi para eu cuidar da Amazônia, diz Lula após coroação de Charles III. Só que aquela coisa, né? O desmatamento no Brasil aqui só aumentou. Qual que é a diferença, então? Parece que quanto mais dinheiro eles dão, mais coisa aqui é desmatado, queimado. E aí, como é que acontece essas coisas, né? Simples, né? Com o Bolsonaro as coisas diminuíram. Era só ver os números. Aí a gente entende o que esses países querem do Brasil. Lula e Macron se cumprimentam na cerimônia de coroação do rei Charles III. Super feliz o Macron. Um dos, né, mais ridículos aí líderes mundiais. Não é de se espantar, né, essa amizade toda. Calote companheiro. Com a Argentina, Lula de novo ensaia apoiar políticas irresponsáveis de aliados, né? Simples. Eles vai apoiar a Argentina, que está com uma economia patética. Mas olha só que interessante, né? O Lula falando que vai investir muito dinheiro na Argentina. Após fechar fábricas no Brasil, Ford monta linha de produção ultramoderna na Argentina. Ué? E o Brasil perde, a Argentina ganha. O que acontece com o Brasil, né? Que falta de carinho com o Brasil é esse, né? Porque o Brasil, ele sustenta os países, né? Isso significa que o Brasil vai piorar bastante. Renner fecha 20 lojas após queda no lucro e inadimplência alta do primeiro trimestre. 13 são da Camicado. Quer ver que o Brasil tá com problemas. Inclusive, falando em Ultra, daqui a pouco eu tenho uma notícia sobre o Ultra, né? PF ameaça deixar a segurança de Lula se GSI reassumir o comando. Isso aqui me surpreendeu. O que a Polícia Federal tem a ver com o GSI? Porque eles estão tão incomodados com os militares se eles voltarem? Eu não sei, não entendi muito bem. Mas você vê que o Brasil, pode ser que a esquerda está muito mais profunda do que a gente imaginava. Mulheres de 5 ministros de Lula ganham cargos públicos. Até a ex-mulher de um ministro foi nomeada. Tudo tranquilo, né? Simplesmente é isso que acontece. Nomeados, mulheres. Se fosse na gestão do Bolsonaro ia ser um maior escândalo. Mas aqui, por enquanto, tá tranquilo. Mas você vê que a mídia tá dando aí as informações. Tá mostrando por enquanto. PT vai acionar Google na justiça por sugerir corrupção em busca por coroação relacionada a Lula. Aí, aquele tema que eu falei do outro vídeo. Os caras querem processar a Google. Você vê que a guerra contra o Google tá violenta. Sendo que, sinceramente, corrupção... tem quantos termos relacionados Lula com corrupção, sendo que ele já foi investigado, Lava Jato. É comum aparecer uma sugestão dessa. Não é uma coisa assim à toa. Temos que fortalecer a validação contra a Covid, diz ministra da Saúde. E não para. Falaram isso por causa do negócio da OMS, falou que não é tão emergência, eles estão tentando impulsionar ainda mais, né? Vamos falar no final do vídeo aí. Durante evento do Partido Liberal em São Paulo, o ex-presidente defendeu sua gestão e afirmou ter resgatado valores durante o período em que comandou o Brasil. Enquanto a morte não chegar, seria uma alternativa para o Brasil. Pois é, 2015, né, me perguntaram, eu falei aqui há 8 anos atrás, eu falei, olha, Bolsonaro como presidente do Brasil, uma boa ideia, porém os desafios são enormes. E eu falei da questão do Congresso na época. Hoje ninguém mais um Congresso, o grande desafio. O grande desafio se mostrou a própria mídia e como ele fez a cabeça do brasileiro a meio que uma parcela odiar o Bolsonaro sobre coisas tipo genocida. Porque ele falou de jacaré e porque ele falou aí palavrões, né, falas erradas e isso tudo parece ser maior do que uma esquerda taxando e tirando seu dinheiro na cara dura. Até mesmo a rachadinha, que é um dinheiro que vai do bolso do vereador ou deputado direto para um funcionário, ninguém da população perde além do funcionário que aceitou. É algo maior do que bilhões e bilhões sendo roubados por aí, né? Escândalos de corrupção gigantes. É essa a mentalidade do brasileiro, completamente pífia, ridícula, mas enfim, é isso que temos. O desafio se mostrou ainda maior do que a gente imaginava. Se eu estava muito triste na época em ver o grande desafio que o Bolsonaro enfrentaria, hoje eu ainda acho até mais difícil. Defesa apostará em falta de provas para desvincular Bolsonaro de fraude em validação, dizem aliados, mas os caras vão perseguir porque, como um celular de Bolsonaro apreendido pela PF, no caso das validações, pode ser usado em outras investigações. Então, não tem isso, mas imagina com o celular. Lógico que o celular dele deve ter o maior cuidado possível, porque ele sempre soube que foi alvo. Mas não importa, né? Imagina a perseguição com os filhos, a questão de ir na casa dele, a questão da filha, da mulher. É um inferno na terra você ser oposição da esquerda aqui, né? Falamos em ultra, né? Ultradireita do Chile vence a eleição para constituinte em derrota de Boric. Ultradireita, não é nem extrema, mas é ultra. Eles mudam os termos para ter um impacto e vai ter gente que olha assim, ultra,
chega até a ser positivo. Se o cara é fã de Ultraman, por exemplo, pode ser que ele goste, né? Depois de Silveira perder indulto, a oposição quer caçar perdão de Dilma para Dirceu, como se fosse possível. Dirceu, grande poder aí. Então, quem é Daniel Silveira perto de Dirceu, que desde os anos, né, da regime militar, faz planos aí. Claro que a oposição tenta fazer o seu, mas duvido muito que aconteça. Brasileiros protestam contra a monarquia britânica com cartazes de Pelé, o verdadeiro rei. Acho muito engraçado isso aqui, né? Porque o Pelé, não sei se vocês repararam, né? Durante os últimos anos ele era pouco citado pelo seu valor. Na verdade, o brasileiro mais famoso do mundo, uma das pessoas mais famosas do mundo, né? Na verdade, o Pelé era um cara realmente diferenciado. Mas tudo era motivo de menosprezá-lo, né? Até mesmo o pessoal da direita não gostava dele por algumas polêmicas da vida pessoal dele e nunca deu real valor. Agora usam o Pelé aí para atacar a monarquia, né, britânica. Na verdade, estão perdendo tempo, né? Sinceramente, não sei o que fazem, mas uma coisa é certa: sempre menosprezar o Pelé. Agora que ele morreu, estão querendo usar ele para atacar a monarquia britânica. TSE começa a produzir novas maquininhas novas agora, que vão aí substituir alguns modelos mais antigos, mas aí eu te pergunto, será que o Brasil muda com isso? Enfim, era o interessante refazer aí toda essa questão, né? Mas infelizmente durante esses 4 anos todas as pautas que foram colocadas não foram para frente. Eu já não sei se foi por falha da direita ou realmente o sistema é bruto e não tem como alterar. Educando com o CU, entenda o seminário polêmico da UFBA. E olha só, a educação no Brasil cada vez melhor, mas a Metrópolis fala, né? Contudo, apesar de nome polêmico, estudantes que estiveram no local relataram que a mesa tratou de assuntos importantes como pedagogia corporal, trazendo referência das tradições dos povos indígenas e africanos. Passa um pano. Mas é isso, a educação, você vê que as futuras gerações estão ferradas, mal eles sabem, acham tudo muito lindo, essa libertinagem, né? Mas enfim, falando nisso, justiça autoriza encontro de grupo satânico em escola em meio a polêmicas. Não foi no Brasil, né? Foi na Pensilvânia, mas sinceramente, olha só o nível, como está cada vez mais aberto, né? A gente conversa em vídeo exclusivo esses assuntos um pouco mais polêmicos ou perigosos, né? Mas olha só como está descrachado, aberto, né? E no final aqui, demoraram para falar por quê, eu perguntei no Twitter. Porque o Rei Liotta, a causa da morte foi revelada. Apenas um ano após sua morte, a causa da morte do Rei Liotta foi divulgada. O ícone dos Goodfellas, né, morreu durante o sono de edema pulmonar e insuficiência cardíaca aguda, segundo os documentos obtidos pelo TMZ. E por que não falaram? Qual que era o segredo? Por que não quiseram comunicar? Quantos famosos morrendo por problemas no coração, essas coisas, né? E aí eu te pergunto, você se questiona sobre isso ou não? Muita gente não questiona. Eu questionei bastante, mas infelizmente a gente não pode falar. E aí tem as limitações que a gente se adapta. E vamos ver se a PL das fake news deixa espaço para adaptação, né? Vamos ver aí as mudanças que irão fazer. Porque como eu falei no começo do vídeo, pode ser que chegue aí o judiciário e decide pelo Congresso, né? Eu pergunto, Congresso para quê então? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembrando, o vídeo não é monetizado, deixa o Pix, porque ajuda bastante o canal a continuar com o nosso trabalho. Tem o link da Amazon, compre qualquer coisa, ajuda o canal também. E a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.